Quem encontrou, diga glória a Deus. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém? Amém. Vamos repetir esse 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, a gente lendo um texto como esse, parece até que não tem muita diferença. Pode tomar assento. Em viver no Espírito e andar no Espírito. Não é? Quando a gente para meditar num texto como esse, nós precisamos ver e enxergar que há uma diferença de viver no Espírito e andar no Espírito. Nos leva a entender que às vezes tem pessoas que parecem viver uma vida espiritual, você olha e parece que tem um padrão espiritual, mas não anda dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Né? O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aí diz que não são assim os ímpios, mas é como a moinha que o vento espalha. Então, aquele que anda de acordo com a palavra de Deus é dirigido. Por isso que o salmista ele dizia que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, que eu guardo a palavra de Deus e coloco ela em prática, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E eu perguntei ao pastor Acácio, eu digo, pastor Acácio, qual o tema que vocês estão usando, está explorando? Aí ele falou sobre o mover do Espírito, mas me deixou à vontade. Né? E eu senti de Deus de falar nesse tema, que fala sobre vivermos no Espírito e andarmos no Espírito, que há uma diferença muito grande. Né? Vivemos um tempo, irmãos, onde muitos cristãos já não estão mais apercebidos a esta tão grande responsabilidade que nós, igreja, temos, de andarmos no Espírito. E nós não podemos abrir mão. Nós somos uma igreja 100% pentecostal, genuinamente pentecostal. Nascemos no mover do Espírito. Somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Crescemos aprendendo que Deus nos direciona, que Deus é quem nos guia, que Deus é quem fala conosco. E quantos de nós já não tivemos experiências assim, tremendas com Deus? E Deus não mudou, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele permanece sendo Deus. O problema é que, às vezes, nós já não estamos mais valorizando as coisas espirituais. E quando nós não estamos mais valorizando tanto as coisas espirituais, aqueles que se diziam tradicionais estão buscando esses valores. E aquelas igrejas que não acreditavam nos dons espirituais, não acreditavam no batismo com o Espírito Santo, até nos criticavam, hoje eles todos estão querendo e mandam buscar até os nossos pregadores para pregar lá, e está tendo uma inversão de valores. E às vezes nós que temos os dons do Espírito Santo, que conhecemos os dons do Espírito Santo, mandamos buscar às vezes pessoas tradicionais para nos ensinar. E nós precisamos despertar para isso. A Assembleia de Deus é uma igreja que tem tudo. A doutrina da Assembleia de Deus não falta nada.
E nós precisamos valorizar isso que foi entregue, aleluia, à nossa igreja, a dos outros não interessa. Mas nós temos que valorizar, nós temos que guardar, temos que lutar, e muitas vezes não é fácil. Esse texto que eu li, a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andarmos em espírito, irmãos, nós não vamos alimentar a carnalidade do mundo. Hoje, estamos vivendo um tempo onde estamos valorizando as coisas, né? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso, quando Deus está falando conosco, Ele está dizendo: olha, seu carro é coisa, sua casa é coisa, seu dinheiro é coisa, sua empresa é coisa. Tudo isso são coisas. O ferrugem come, a traça corrói, é destrutivo. São valores terrenos que passam, são vãs, são passageiros. Mas os valores espirituais, muitas vezes, nós não estamos dando o devido valor. Já não estamos buscando da mesma forma que às vezes corremos atrás do material. Há anos atrás, era comum você ver na igreja o pai dizendo aos filhos: ore para Jesus lhe batizar com o Espírito Santo. Ore para Jesus lhe dar os dons espirituais. Ore. Hoje não, hoje a gente vê assim orando para passar num concurso público, vê assim orando, aleluia, para abrir uma porta de emprego, vê assim orando para ganhar mais, mas você já não vê mais ninguém orando para Deus buscar. Aí não sabe se aquela porta é a direção de Deus, não sabe se aquele emprego vai ser bênção na sua vida, não sabe que aquele curso que você vai fazer lá na universidade, aleluia, vai ser um meio onde vai ser destrutivo ou não para você. Porque estamos vivendo uma vida 100% natural. E já não estamos mais enxergando o que é para nós enxergarmos. E ele disse aqui, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra e o espírito cobiça contra Então há uma guerra, irmãos. Eu nunca vi um tempo tão difícil como é esse que nós estamos enfrentando. E mais do que nunca, nós como igreja precisamos desse mover do Espírito no nosso meio. Porque foi que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque ele sabia que se ele mandasse a igreja sem ter autoridade, sem ter poder de Deus, sem ter o Espírito Santo, sem ter os dons espirituais, seria tudo menos igreja. Hoje a gente anda por determinados lugares que se diz igreja, irmão, que parece mais um clube. As pessoas estão mais preocupadas em pintar de preto, baixar o teto, do que próprio ver Deus se manifestar no meio. Por quê? Porque tem que agradar, tem que alimentar o que o povo quer. Quer dizer, isso é tudo menos igreja. Pode ser um clube social, pode ser uma bodega, pode ser o que for, mas igreja, aleluia, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi uma promessa. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, aleluia, o Espírito Santo da verdade, que vai vos ensinar tudo, que vai vos direcionar, que vai dirigir, que vai capacitar, que vai dar sabedoria, que vai dar visão. Desculpa, irmão, que eu estou com um pouquinho de tosse. Vai dar visão, que vai nos direcionar,
que vai gemer por nós, que vai interceder por nós, aleluia, e não é qualquer coisa não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, aleluia, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós chegamos aqui cheio de problema, cheio de luta, de dificuldade, passando por provação, aleluia, não temos nem força de abrir a nossa boca, dobramos os nossos joelhos, mas quando chegamos ali, que começamos só a gemer e a dizer: Jesus, eu estou aqui, Jesus, olha para mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Muitas vezes não temos nem uma palavra bonita, uma palavra, aleluia, onde vem alguém ouvir e dizer que oração bonita, não, é só gemendo, ai, 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 e a Bíblia diz que ele vai transferindo para o trono do Senhor, aleluia, e dá sentido a tudo, porque ele conhece a minha e a tua necessidade. Por isso que ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz que, chegando ali o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, irmãos. Reunidos. Porque a primeira coisa, para haver um mover, uma ação do Espírito Santo de Deus, tem que estar em unidade. Estavam todos falando a mesma língua, todos buscando a mesma coisa, todos com as mesmas visões, em unidade, queria a mesma coisa, só queria servir a Deus, só queria ser fiel a Deus. Não queria dar razão à concupiscência da carne, para ver quem era melhor, para ver quem sabia mais, para ver quem era maior. Não! Porque quando há um mover do Espírito Santo de Deus, não tem grande nem pequeno. Para Deus, Deus vê tudo do mesmo tamanho, aleluia. E às vezes, como a Bíblia mesmo diz, Ele pega as coisas que não são, as coisas pequenas, as coisas desprezíveis, as coisas fracas, para confundir as fortes, para confundir as que pensam que são, para confundir, aleluia, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por isso que nós somos todos dependentes de Deus. E precisamos um dos outros. Por isso que Deus dá um dom a um, que não dá ao outro. E dá ao outro outra coisa. Aleluia. Mas é tudo pela direção do mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Mas nós temos que entender que quando Deus nos dá um dom, quando Deus nos capacita, quando Deus nos dá sabedoria, aleluia, é para edificação do reino. É para mover do Espírito Santo dele. Onde ele nos mostra que nós somos apenas um canal, um cano por onde a água vai jorrando para alcançar aquele que está necessitado. Aleluia. Então, nós não podemos nos gloriar de nada. Tem gente, irmãos, que quando tem um dom, ele acha que tem que profetizar a hora que ele quiser, do jeito que ele quer, para agradar a A e a B. E era assim que acontecia na igreja de Coríntio. A Bíblia diz que eles tinham todos os dons, não faltava nenhum dom. Mas um dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo, e cada um tinha o seu grupinho. Não estava tendo a visão. Isso nos leva a entender que os dons são extremamente necessários, mas não salva. A Bíblia diz: naqueles dias muitos dirão, em meu nome eu profetizei, eu fiz, aconteci e tal, eu fiz maravilha. E ele diz: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então o dom não salva ninguém. Nós temos que entender que nós precisamos andar em espírito. E aí você vai ter guerra, aí você vai ter luta, você vai encontrar dificuldade, você muitas vezes vai ser rejeitado,
Muitas vezes alguém que lhe gosta, aleluia, que gostava, que lhe respeitava, quando Deus manda você tomar alguma atitude que vai de encontro aos interesses pessoais daquela pessoa, aquela pessoa vai virar as costas para você. E tem muita gente que quando sente o peso dessa responsabilidade, volta, não enfrenta a luta. Aí prefere, aleluia, deixar de ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes para agradar a A, B ou a C. E a Bíblia diz: se nós agradarmos os homens, desagradaremos a Deus. E se nós agradarmos a Deus, desagradaremos muitas vezes aos homens. Aleluia. E é isso que é o mover do Espírito. Aí Lucas, no capítulo 4, abre aí juntamente comigo, e versículo 18. Lucas 4, e versículo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Você foi ungido. Você foi chamado. E quando Deus nos chama, Ele não nos chama para ficar, aleluia, dentro de quatro paredes, parado, inerte, esperando toda hora como criança. Deus, será que eu vou? Deus, será que eu não vou? Deus, não sei o quê. Não, irmãos. A gente tem que crescer. Tem uma hora que a gente tem que entender que Deus já nos chamou com esse propósito. Deus já lhe chamou. A Bíblia diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça. Então foi Ele que Ele chamou, aleluia, para que você vá e frutifique. E como é que eu sei? Como é que eu vou, aleluia, entender se eu estou andando no mover desse Espírito? Se eu estou fazendo a vontade de Deus? Se eu estou correspondendo, aleluia, para aquilo pelo qual o Senhor me chamou? A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore má, ela não pode dar frutos bons. E uma árvore boa não pode dar frutos maus. Então, quanto mais, aleluia, você abre mão da concupiscência da carne, quanto mais você abre mão dos desejos da vida, mais você crucifica a carne, aleluia, e dá vazão para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, aleluia, mas você vai frutificar, mas você vai fazer a vontade de Deus, mas você vai andar na direção do Espírito Santo de Deus. E andar na direção do Espírito Santo de Deus. E proclamar, dar vista aos cegos, liberdade aos cativos. Você vai incomodar sempre, irmão. Sempre alguém tira vantagem dessas coisas. Sim, sempre tem alguém que tira vantagem de alguém que é cego. Sempre alguém, aleluia, tira vantagem de alguém que é cativo. Sempre alguém vai tirar vantagem dos menos favorecidos. Por isso que o Senhor disse que era para nós proclamar esse evangelho aos pobres. E a gente poderia perguntar, mas Deus não podia enriquecer essas pessoas? Porque a riqueza é um dom de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que Deus, quando, aleluia, Jesus disse que os pobres, todavia, teria no nosso meio. Quando Judas
ali de uma forma soberba, que queria tirar vantagem daquela mulher que chegou tão humildemente, que quebrou aquele vaso de alabastro, aleluia, porque ela estava no mover do Espírito Santo de Deus, impulsionada para quebrar aquele vidro de alabastro e derramar sobre o Senhor, porque muito em breve seria o seu sepultamento, para se cumprir, aleluia, tudo aquilo que Jesus veio através do seu ministério, quando ele, essa palavra que eu li em Isaías 61, que vaticinava que o Espírito do Senhor era sobre ele, e se cumpriu, que quando ele entrou no templo, depois que ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz, aleluia, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea, aleluia, e disse: esse é meu filho amado, em que minha alma me compraz dele, aleluia. E a partir daquele momento começou o ministério de Jesus, que nasceu, aleluia, por obra do Espírito Santo. E a partir daquele momento, quando Jesus entrar no templo, aí ele lê esse texto, aleluia, e todos ficam impactados, porque se cumpria essa palavra que está escrito também, quando ele, lá em Ageu, no capítulo que a Bíblia fala sobre a glória da segunda casa, louvado seja o nome de Jesus, que ali apontava para a pessoa bendita de Jesus Cristo, louvado seja Deus, porque a primeira casa teve um mover do Espírito muito grande, que quando Salomão inaugurou aquele templo, a Bíblia diz que foi uma glória de Deus tão grande, que quem estava fora não podia entrar, e quem estava dentro não podia sair. E agora, quando o povo volta do cativeiro, aleluia, depois de passar 70 anos cativo, ali estava vivendo ali uma vida melancólica, uma vida de restauração. E Deus levanta, aleluia, aqueles homens de Deus para restaurar o templo, que era o sinal de adoração ao Senhor, de busca, para que a glória de Deus voltasse para o meio do povo. E agora, aleluia, depois de 16 anos que eles começam aquela obra fica 16 anos parada. E Deus chama a atenção do povo e diz: é tempo de vocês estarem preocupados só com a casa de vocês, porque o povo só queria saber das coisas materiais. Esqueceram que a glória tinha se afastado, esqueceram que era Deus tratando com o povo, porque abriram mão dos valores espirituais e só enxergava os valores terrenos. Esqueceram que foram levados para o cativeiro da Babilônia e ficaram escravos 70 anos, e depois de 70 anos se cumpre a promessa de trazê-los de volta. Louvado seja Deus, que estava escrito lá em Isaías, que Deus disse que levantaria Ciro, o seu ungido, o qual tomaria pela sua mão direita, louvado seja Deus, para abrir as portas, e ele ia diante deles, abriria e quebraria os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, abriria as portas, e as portas não se fechariam, louvado seja Deus, e se cumpriu. E agora, depois que eles estão ali, eles esqueceram, e Deus chama o povo a atenção, e eles começam a construir aquele templo, que já não era tão grande, tão bonito, tão decorado como era o templo de Salomão. E tinha algum daqueles que viram o templo de Salomão e ficavam envergonhados, achando que era insignificante, achando que era sem valor. E Deus disse: louvado seja Deus, que a glória daquela casa seria maior do que a da primeira, porque ele era o dono do ouro, era o dono da prata, louvado seja Deus. Então nós temos que nos desprender, aleluia, desses valores, dessas coisas, e entendermos que o ouro é de Deus, a prata é de Deus, e que nós temos que buscar, aleluia, a glória dessa segunda casa, e se cumprindo aquele templo tão pequeno que
parecia insignificante em relação ao primeiro. Jesus pega aquela palavra e começa a ler, aleluia, e dizer que ele, como uma ovelha, foi levado ao matadouro, louvado seja Deus, e não abriu a sua boca, e todos que ali estavam viram e glorificaram e entenderam que Jesus era a glória dessa segunda casa. E hoje nós já temos a glória dessa segunda casa. E muitas vezes não estamos mais valorizando. Estamos deixando a glória da segunda casa de lado. E não entendemos, irmãos, que Deus não depende do nosso tempo, nem da nossa visão, nem da nossa capacidade. E às vezes até pensamos que Deus já não está mais trabalhando no nosso meio. Às vezes já não estamos vendo os sinais que éramos para ver. Quando alguém fala em línguas, tem gente até que se escandaliza. Quando Deus usa alguém em profecia, tem gente que já não tem mais temor e fica conversando como se não fosse nada. E a santidade de Deus. E o chamado da nossa vida. E às vezes desacreditamos de tudo. Já não acreditamos mais em nada. Como se Deus não trabalhasse, aleluia, e nós olhando para a palavra de Deus, vamos ver que desde o princípio, Deus sempre trabalhou, aleluia, desde o primeiro capítulo da Bíblia, a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando por tudo. Desde o princípio. E quando Deus deu uma palavra, tudo mudou, começou a criar. As coisas começaram a ter sentido, começaram a ter lógica. E é assim, às vezes parece que está tudo parado, a gente não consegue enxergar mais nada, porque estamos sendo levados para o materialismo, para o humanismo, e vamos esquecendo das coisas espirituais. Mas a Bíblia diz: desperta, ó tu que dorme, desperta, ó tu que dorme, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Às vezes somos nós que estamos dormindo. Estamos vivendo o tempo da indolência, aquele sono, o comodismo, aceitando o que o mundo está colocando de goela abaixo. Já não estamos mais reagindo a muita coisa. Sim ou não? Quando a primeira mulher foi para uma praia que colocou um maiô, foi um escândalo para a sociedade. Quando uma moça perdia a virgindade, era um escândalo para a sociedade. Hoje, um escândalo é você ver uma moça bem vestida. Quando vê uma crente que anda bem arrumada, bem vestida, o mundo se escandaliza. Quando uma moça está na escola, que ela não anda igual às outras, diz: tu é uma boba. A gente já aprontou a tempo. Mas quem é dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, ele sabe que pode até ser fraquinho, ele sabe que pode até falhar, ele sabe que não é perfeito, mas ele também sabe que a mão de Deus está lhe guiando, está lhe protegendo, está lhe dando livramento, está lhe guardando, aleluia, e está preparando um futuro muito melhor, aleluia. Quando alguém oferece droga, quando alguém oferece bebida, quando alguém oferece as coisas da concupiscência da carne, ele diz: eu sei que o que está me esperando, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no meu coração, e eu sou fiel ao meu Deus, e eu não vou negar a sua palavra. E faz como José, passa sebo nas canelas e corre.
A Bíblia diz: resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Não tem outro jeito, irmãos. A igreja nunca foi tão, aleluia, alvo, como está sendo nos dias que nós estamos vivendo. E não é só os jovens, não. É os velhos, é os adultos, é as crianças, é os adolescentes. Estão investindo como nunca para destruir a igreja. Já estão querendo até mudar o Novo Testamento, uma prosmíscua que tem aí no mundo, falando em mudar o Novo Testamento, irmão. Mas a igreja sabe que isso é apenas o princípio das dores. A igreja vai sofrer um afunilamento. E através desse afunilamento, a Bíblia também fala que vai ter uma grande apostasia, mas também vai ter um grande avivamento. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que guardar essa palavra, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele sabe que o que tem preparado para ele é uma casa, louvado seja Deus, ele vai ter um novo nome, louvado seja o nome de Jesus, e nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e ele vai saber naquele dia, aleluia, quando dizer: entra bendito do Senhor, fosse fiel no pouco, agora sobre o muito eu vou te colocar. E aqueles que negaram, que não guardaram, quando vier, vai dizer: aleluia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não fosse fiel nem no pouco, aleluia, como queres entrar agora no muito? Não valorizou o espiritual na terra, como é que vai valorizar lá em cima, irmão? Por isso que o homem natural, ele não compreende o que é andar no mover do Espírito, que ele não consegue entrar na dimensão do reino, porque a dimensão do reino já é aqui na terra. A gente já se encaixa no reino espiritual aqui na terra. Não é quando chegar lá no céu, não. Se você não entrar nessa dimensão aqui, aleluia, onde você tem a presença do Espírito Santo, onde você é batizado com o Espírito Santo, onde você tem os dons espirituais, onde você guarda a palavra, onde você ouve a palavra, onde você abre a mão das coisas carnais para obedecer, renuncia. A Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Por isso que esse texto diz aqui: e os que são em Cristo crucificaram a carne. Isso aí fala morrer para o mundo. Sofrer com Cristo. Gemer com Cristo. E hoje já não queremos mais pagar o preço, irmãos. Estão banalizando o evangelho de Jesus Cristo, pregando um evangelho da prosperidade, os coaches. Que traz uma visão humanista, só de empreendedorismo, só de riqueza desse mundo. Os 4 pontos, como você tem que crescer, como você tem que alcançar espaço. E às vezes você vai na casa dele, ele está passando fome. Que ensina uma coisa que nem ele tem. Vai olhar a vida da maioria desses camaradas. Vai olhar. É muito bonito pegar, gravar um videozinho, esses 4 pontos, aí o camarada feito um bobão vai lá e assiste aquilo, acha maravilhoso, eu vou enricar. Todas essas coisas, essas propostas são diabólicas, irmão. Você vê que todas essas inovações, essas coisas de pirâmide, você vai enricar, você compra isso aqui. Rapaz, a Bíblia ensina desde o princípio que o homem, ele vai viver do suor do seu rosto. Ele vai trabalhar, porque foi Deus quem falou. E quando Deus fala, o que vem fácil, vai fácil. Por que é que as cadeias estão cheias desse povo? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia.
Mas às vezes você vai ali gemendo e chorando no passo do gado como Jacó, aleluia, sofrendo, muitas vezes tendo dificuldade, mas fiel a Deus, fiel no pouco. Aí daqui a pouco Deus vai abrindo as portas, não precisa de lição de A nem de B, porque a Bíblia diz que quem tem a chave é aquele que é santo e verdadeiro, e quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu quero ver o homem abrir quando Deus fecha, irmão. Duvido. Mas também eu quero ver o homem ficar na frente quando Deus diz: eu vou te abençoar. Aleluia, lá em Deuteronômio, no capítulo, aleluia, 38, ou é 28, não me falha da memória. Diz: se você obedecer a voz, ouvir a voz do Senhor teu Deus, e você for fiel a ela, louvado seja Deus, aonde você pisar a planta do seu pé, Deus vai abençoar. Você não precisa correr atrás de bênção. A bênção é quem vai correr atrás de você. Você pode ir para o Japão antes de você chegar lá, Deus já tem preparado tudo. Quem é fiel a Deus não vive correndo atrás dessas coisas não, irmão. Quem conhece a palavra de Deus não anda se iludindo, se enganando com qualquer vento de doutrina, sendo levado por qualquer coisa. É porque ainda está com a mente humana, a mente de escravo. E é isso. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e plantou as primeiras sementes no pé do caminho, veio o inimigo e comeu. É aquele que ouve, não liga, se torna infrutífero. Depois caiu sobre as pedras. Da mesma forma, logo nasceu a raiz, mas não tinha profundidade, os cuidados dessa vida, aí sufoca, daqui a pouco. Mesma coisa que caiu entre os espinhos. A riqueza, a fama, chama a atenção. Aí daqui a pouco sai do foco e não frutifica. Mas a Bíblia diz que quando a semente cai no bom campo, aleluia, dá fruto. E frutifica 30, 60 e 100. Louvado seja Deus. Levanta a tua mão. E eu quero profetizar. Se você for fiel ao Senhor, você vai, aleluia, dar fruto. O inimigo não vai conseguir te deter. Mas esses frutos não vai ser para a tua glória. Não vai ser, aleluia, para o teu nome ser exaltado na terra. Não vai ser para você se sobressair e humilhar aqueles que te humilharam, como muitos hinos dizem. Não, esse fruto vai ser para você usar tudo aquilo que Deus colocar na tua mão em prol do reino dele aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é andar no Espírito, irmão. Porque tem gente quando não tem nada, eu já conheço. A gente que anda, viaja um pouquinho, quando a conversa é meio atravessada, a gente já fica meio esperto. Eu estava num lugar aí, um rapaz novo, conversando. Se Deus me abençoar, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Faz não. Quem quer fazer não precisa dizer, irmão. Fica calado. Aí Deus começa a abençoar, daqui a pouco está todo envolvido com o mundo. Aí Deus abençoou, em vez de investir no reino, vira as costas para o reino e vai investir lá no mundo. Aí daqui a pouco vem o vento, a casa não está edificada sobre a rocha, destrói tudo, acaba com tudo. Aí depois fica sem saber, aleluia. Mas a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantaremos e exaltaremos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Então, irmão, nós temos que entender que o mover do Espírito está aí. Deus sempre trabalhou, Deus nunca deixou de trabalhar. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Ele está sempre trabalhando. Jesus andava na direção. Tanto é que quando alguém chegava e dizia, ele dizia: ainda não chegada a minha hora. Porque ele sabia o tempo de Deus. Quando foi se aproximando o tempo, ele disse: se aproxima a minha hora.
Quando chegou o tempo, ele dizia: é chegada a minha hora. Será que você também pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as coisas do céu. Mas eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, a unidade, princípio de unidade. E de repente veio do céu. Pentecostes, avivamento, não é coisa da mente humana, irmão. Vem de cima. Veio do céu. Quando ninguém pensava que ia chegar, chega. Mas primeiro você tem que ter propósito. Eles estavam todos buscando, reunidos, com o mesmo propósito. Veio de cima. A Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação, vem dele. O batismo nas águas, a gente chega ali e batiza. Discipula, chega ali, orienta, pergunta, questiona, chega ali e batiza. Mas o batismo com o Espírito Santo, só quem batiza é Jesus. Só Jesus, só Jesus. Quando você vê um pregador dizendo: eu preguei, Jesus batizou, é Jesus. Quem batiza é Jesus e ponto. Acabou. É culto de ensino, então nós temos que aprender essas coisas. Então, irmãos, nós temos que entender que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um vento. E vento ninguém vê. Vento ninguém controla. Vento ninguém pega. Vento, aleluia, ele vai e sai e vai alcançando a trajetória, vai sendo dirigido. E esse vento do Espírito ninguém pode controlar, porque ele é dirigido para o mover do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo, da sua igreja, aleluia. E só Deus sabe, aleluia, como vai dirigi-lo e direcioná-lo. E vem um vento impetuoso. E ele escutou um som. Aleluia. Um despertamento. Porque o verdadeiro despertamento, o verdadeiro avivamento, não é só para você ficar pulando aqui, não. Gritando, correndo no meio da igreja, fazendo aviãozinho. Não, não. O verdadeiro avivamento vai te despertar a sair pelas ruas. Se não tirar de dentro das quatro paredes, não é avivamento. Lá nos Estados Unidos agora fizeram um avivamento na universidade e tal. E eu fiquei vendo um bocado de gente, os crentes tudo velho correndo para ali. Será que para Deus fazer um avivamento na minha vida eu preciso correr? O próprio Jesus disse: quando vocês ouviram, cuidado para não sair para um lado e para o outro, não. Quem conhece Jesus, ele sabe a intimidade que tem com ele. Avivamento não é para você se exibir, nem se mostrar que é mais espiritual, nem que você é o tal, nem que você tem todos os... Não. Avivamento é para você ser crente. É para você viver a unidade. É para você andar na direção do Espírito Santo de Deus. Avivamento é para você se converter, para mim me converter. Avivamento é para nos purificar. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é para queimar as nossas mazelas. É revestimento de poder. É para tirar as sujeirinhas, aleluia, que muitas vezes nós não conseguimos tirar, mas o Espírito Santo conhece, louvado seja Deus, e começa a adornar, começa a limpar, louvado seja Deus, e nós temos que fazer, louvado seja Deus, como Labão, quando a sua irmã chegou, que teve um encontro com aquele moço, que é símbolo do Espírito Santo de Deus, ali naquele, aleluia, naquela fonte, que ele adornou ela com ouro, com colar, com joias, que ela chegou em casa,
Quando ele viu aquilo, ele disse: se lá na fonte ele fez tudo isso, se ele chegar aqui em casa, ele vai me abençoar. Aí ele limpou a casa. Aí quando ele chegou, ele disse: entra, bendito do Senhor. A casa já está adornada, está limpa, louvado seja Deus. E eu quero te dizer, se nós também limparmos a nossa casa, varrermos a nossa casa, louvado seja Deus, o homem da fonte vai chegar, vai trazer o melhor ouro, as melhores joias, que são os dons espirituais, as coisas do céu, que não passam, que não se acabam, que não tem fim, que é de geração a geração. Deus não trabalha no tempo, aleluia, que nós pensamos que Ele trabalha. Deus é atemporal. A Bíblia diz que um ano é para o Senhor como 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então Deus, para trabalhar e cumprir a promessa, Ele não precisa, louvado seja Deus, que eu estipule tempo, que eu faça regra, que eu faça as normas. Não, Ele é Deus, Ele continua trabalhando e operando no meio do seu povo. Agora nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos mudar. Sabe o que é que tem atrapalhado muito a cada um de nós, irmãos? É o nosso excesso de confiança. É por isso que lá naquele texto da ceia diz: examine-se, pois o homem é assim. Nós estamos examinando a vida dos outros demais. Estamos confiando demais, como se fôssemos perfeitos. E às vezes estamos fazendo aquela oração igual aquele homem. Tu sabe que eu dou todo o meu dízimo. Tu sabe que eu tenho sido fiel. Tu sabe, não sou como esse aqui. E aquele ali se humilhou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Você sabe por que você está aqui e eu? Não é porque nós somos bons. Lembra quem você era, de onde Jesus te arrancou? O que Jesus já fez na tua vida? Não é porque nós merecemos. Não é porque, aleluia, Deus achou a gente mais bonitinho do que o outro. Deus colocou o pastor Acácio aqui, é porque ele tinha mais capacidade? Não. O peso é maior, a responsabilidade é maior, o gemido é maior. E quantos têm caído, irmãos? Quantos têm o vento levado? Porque já não está mais observando essas coisas. E a gente tem que pedir misericórdia a Deus. Para que Deus possa nos dar força, nos capacitar, abrir a nossa visão. A gente não pode mais viver empolgado com muita coisa que tem por aí. Virou um modismo agora ser crente. Virou moda, irmãos. O diabo agora tem outra estratégia. Antigamente, ser crente, eles esculhambavam, perseguiam, jogavam pedra, batia, desprezava. Não, hoje virou moda. Aí quando você vai olhar, não tem compromisso nenhum com o Evangelho de Cristo. Toda esquina tem uma porta aberta que se diz igreja. Se eu não gosto aqui, eu vou para aquela que se enquadra à minha vontade. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é isso. Eu quem tenho que me enquadrar, me moldar. Não é a palavra, aleluia, que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Quem não presta sou eu. A minha carne é ruim. E quando ela se inclina, aleluia, para as coisas da carne, a Bíblia diz que nos leva para a morte. Mas quando nós nos inclinamos para a coisa do Espírito, nos dirigimos pela, aleluia, a vontade de Deus, aleluia, a inclinação é para a vida. Aí vai ter vida na tua casa, vai ter vida na tua família, vai ter vida, vai ter bênção, vai ter milagre, portas vão se abrir, coisas novas irão acontecer. Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.
conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Eram línguas estranhas, porque se fosse da terra, todo mundo conhecia, mas era do céu. Eles foram cheios. E sabe o que acontece? Depois que eles foram cheios, eles foram enviados para pregar as boas novas. Muitos perderam a sua vida, muitos apanharam, muitos foram presos, muitos foram triturados por feras. E hoje nós estamos aqui, ó, as cadeiras, um monte de cadeira confortável, ar-condicionado. E às vezes um friozinho como esse, a gente fica pensando 10 vezes antes de vir na igreja. E aí? Será que eu estou andando na direção do Espírito Santo de Deus? Será que nós realmente estamos fazendo a coisa como é para fazer, irmão? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Eu estive lá na Espanha, e lá nevando, um frio terrível, um tempo desse. Menos 10 graus, abaixo de zero. 6 horas da manhã, os muçulmanos estavam ali. Meio-dia estavam ali. À tarde, do mesmo jeito. E às vezes a gente fica com medo de sair no frio. O que é que está acontecendo conosco? O que é que falta na nossa vida? Será que estamos tão cheios do poder de Deus assim como achamos que estamos? Será que estamos tão avivados assim? Será que estamos buscando Deus de verdade? Ou estamos buscando os nossos interesses para enricar, para ter um carro, para ter uma casa boa, para ter uma vida confortável aqui na terra? Será que é isso que Deus quer de mim e de você? É uma mensagem de reflexão. Quem quer orar juntamente comigo? Posso fazer uma oração, pastor Leandro? Encerrou o tempo. Alguém quer vir aqui na frente para a gente orar? Se quiser, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem em nome de Jesus. Vamos orar toda a igreja, irmão? Será que depois de uma palavra dessa, até para orar, você não tem força? Fica difícil até da gente dar um glória a Deus, né, irmão? Depois de uma palavra dessa. Aleluia. Pergunte nessa noite o que está faltando em você a Deus. Não olhe para quem está do seu lado, não olhe para quem está da sua direita, nem para mim, porque eu estou na mesma condição que você. Eu também preciso melhorar a minha vida. Eu preciso servir melhor ao Senhor. Oh, Jesus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Será que tem alguém aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, você que não é batizado ainda com o Espírito Santo. Tenha vergonha não, irmão, levante mesmo. Quem não é batizado com o Espírito Santo. Será que não era noite de você dizer, Senhor,